Fala, fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um pós-jogo agora de Corinthians 1, Santos 0 pelo Campeonato Brasileiro. E como que maltrata, né? Como que Yuri Alberto maltrata e maltrata toda vez o Santos. Pode ser em semifinal de Campeonato Paulista, pode ser em fase de grupos de Campeonato Paulista, na Vila, na Neoquímica Arena, em Campeonato Brasileiro. É impressionante como que a paternidade que existe entre Yuri Alberto e Santos sempre persiste todo jogo, cara. Assim, se a gente for falar a verdade, o Corinthians já começa ganhando de 1 a 0 do Santos. Todo jogo que o Yuri Alberto tá com a camisa 9 numa partida contra o seu ex-clube, porque ele gosta muito, mano. Ele gosta muito da lei do ex, ele gosta muito, principalmente da lei do ex, contra o Santos. E hoje, mais uma vez, foi primordial pro Corinthians sair vencedor, graças a Deus, dentro de casa, numa partida que, se a gente for analisar bem o jogo em si do Corinthians, não teve uma atuação tão esplendorosa, não. O Corinthians, ele inicia jogando uma formação muito diferente, em quesito pelo menos das peças, né, que a gente está habituado. Félix Torres improvisado na lateral direita, hoje sem o Mateuzinho. O meio de campo com muito mais presença de volantes do que a gente está acostumado. É um Breno Bidon, é um Coronado pela esquerda, o Carrilho isolado pela direita como um ponta. Também Maicon, José Martins no meio de campo e o Yuri isolado lá na frente. Eu acho que isso foi uma tônica que aconteceu por boa parte da partida, porque sinceramente o Dorival testou, mandou uma escalação diferente para campo, mas eu não acho que acabou terminando um resultado em relação a desempenho muito bom. O Corinthians, pelo menos no primeiro tempo, ele não fez um grande jogo. Se a gente for analisar as principais chances da partida na primeira etapa, foram do Santos. Teve um lance do Cuba Real, teve outro lance de cabeça com o Zé Ivaldo, e o Corinthians ele só chegou com perigo na meta do Santos e uma cobrança de falta do Coronado. Faltou muito, mas muito pro Corinthians no primeiro tempo. A gente viu o Carrilho sempre isolado na ponta direita, o Coronado, que é um cara de criação, sempre isolado na ponta esquerda. O meio-campo, o Corinthians, quantas vezes a gente não viu o Corinthians partindo pro contra-ataque e você só tinha o Yuri, mas ninguém. Não aparecia um jogador para aproximar, alguém para fazer a tabela, era literalmente o Yuri Alberto isolado no ataque, o meio-campo completamente exposto, uma faixa central ali sem ser preenchida por ninguém, e aí os jogadores do Corinthians, os volantes mais preenchidos para a parte da defesa do Corinthians. Faltou muita criatividade, faltou organização nesse primeiro tempo, mas já no segundo tempo que o Corinthians consegue pelo menos melhorar um pouco, caiu muito no brilhantismo do Yuri Alberto, que, cara, numa partida que o Corinthians não desempenha um futebol tão bom, que não convence tanto, o que dá para destacar de positivo do Corinthians, principalmente, é o brilhantismo do atacante corintiano, que sempre contra o Santos e sempre em jogos decisivos, em clássicos, ele aparece demais. E também porque, ainda falando desse lance sobre o Yuri, a gente sempre colocou aí desde o ano passado o trio ofensivo do Corinthians como principais peças do time. Yuri Alberto, Garro e Memphis. E hoje, sem Garro e sem Memphis, o Yuri teve que chamar a responsabilidade. Foi lá e fez 2 gols, um deles acabou anulado. Mas eu concordo com você sobre a questão tática. O 4-1-4-1 do Dorival até o momento me incomoda muito. Também não gostei da escalação do Félix Torres na lateral direita, mas eu acho que já é um recado bem claro para a diretoria, para a torcida, para o elenco, para o próprio Léo Maná, que ele não é uma opção viável. Para jogo grande, para jogo onde ele de fato entende que o Corinthians precisa jogar mais, que não é um jogo pequeno do Sul-Americano, como foi o caso contra o Racing, ele não confia no Léo Maná, assim como toda a torcida do Corinthians. Então acho que já é um recado aí para a diretoria no meio do ano ir atrás de uma outra opção, depois que a gente se livrou do Fagner e resolveu apostar no Léo Maná, já apostou aí por 6 meses, viu que não deu certo, não tem condições, acho que já é um recado claro. Fora isso, no meio campo, eu acho que entra um pouco do que eu falei no pós-jogo passado, sobre o Carrilho ficar muito isolado na ponta direita. No segundo tempo, a partir do momento onde o Corinthians melhora no jogo, na minha visão, porque o segundo tempo praticamente só dá Corinthians, o Santos não teve praticamente nenhuma finalização, teve uma cabeçada no escanteio que o Hugo encaixa, a bola nem sei se ia no gol, a bola foi fraca, de resto não sofremos muitos sustos, mas acho que o Corinthians melhora muito, porque no segundo tempo o Carrilho sai daquela ponta, ele para de ser o jogador que fica preso, isolado lá, e esse cara passa a ser o Martínez, que ataca o espaço, que vai em velocidade, e na dobradinha com o Carrilho, que vinha um pouco mais de trás, você tinha um pouco mais de criatividade, de distribuição, você virava essa bola um pouco mais rápido, coisa que não é tanto característica do Martínez. Para jogar na ponta, você precisa ou ser rápido ou habilidoso. O Carrilho, acho que ele não é tão rápido nem tão habilidoso, ele está numa média ali entre as duas, e o Martínez é muito rápido. Então taca ele ali naquela ponta, beleza. O Carrilho, como ele é um cara muito criativo, muito inteligente, se você traz ele para jogar um pouco mais para trás, o jogo melhora. A gente viu hoje, eu acho que é uma prova clara, que não dá para deixar o jogador inteligente isolado, preso numa ponta. Foi o caso do Coronado hoje de novo. Quando ele teve com a bola no pé, ele soube o que fazer com ela, ele foi bem.
Mas você isolar o cara para ele ficar o jogo inteiro ali, prejudica o seu jogo. O primeiro tempo, eu acho que isso ficou mais que claro. O Corinthians tinha muita dificuldade de rodar rápido essa bola, de fazer essa bola encontrar rápido o Yuri Alberto. Ou, em vários momentos pela ponta direita, saber como fazer a infiltração para a área. O Martins tentou algumas vezes levar para o fundo. O Carrilho também, mas os caras sempre muito isolados e o Yuri muito sozinho quando a bola chegava nele. A partir do segundo tempo, com essas mudanças, eu acho que o Corinthians cresce demais, neutraliza o Santos. No começo do jogo a gente até tinha falado que o Corinthians começou marcando atrás no meio campo. Quando começou a pressionar mais a saída de bola, o Corinthians cresce na partida também, para de dar tanto espaço, tanta bola para o Santos. Eu acho que um mérito que o Dorival teve no jogo de hoje foi entender as merdas que ele estava fazendo e ir consertando. Não acho que consertou 100%, tanto que o jogo do Corinthians em nenhum momento foi brilhante, nem no segundo tempo onde a gente melhorou, mas eu acho que pelo menos ele teve o mérito de entender de mudar a postura de marcação do Corinthians, mudar o posicionamento de alguns jogadores para trazer eles um pouco mais para o jogo e achar alguma forma de realmente você conseguir acionar mais o Yuri Alberto, porque no primeiro tempo ele teve uma chance, que foi de fora da área numa pressão de saída de bola. Segundo tempo ele já foi mais acionado, teve a cabeçada do gol, teve uma outra chance e teve até a do gol anulado. E é o que a gente falou sobre o primeiro tempo, né? Se a gente for pegar o primeiro tempo do Corinthians, ele parece, com o que a gente fala em muitos pós-jogos, que o Corinthians ele não conseguiu ser dominante dentro de casa. Você pega um adversário, tudo bem, rapaziada, é clássico, né? O jogo contra o Santos, por ser clássico, ele traz ali uma tona diferente. É sempre um jogo à parte, é uma partida desse nível. Mas se a gente for analisar de uma forma nua e crua, é o Corinthians contra o 19º colocado do Brasileirão, um time que ganhou uma partida em que? 9 jogos? Que foi 12. até agora? Bateu 12 agora. Não, mas no Brasileirão. Ah, no Brasileirão 1 e 9. 1 e 9 jogos no Campeonato Brasileiro. Então, teoricamente, apesar de ser clássico, a gente tinha de um lado uma equipe do Corinthians que também não vive uma boa fase, mas que é muito mais time que o Santos e que no primeiro tempo inteiro, não é que não conseguiu abrir o placar, não conseguiu ser efetivo, o Corinthians não conseguiu quase passar do meio de campo. O Santos foi superior, o Santos teve as principais chances, o Santos, não sei em quesito de posse de bola, mas de posse de bola efetiva, o Santos foi melhor do que o Corinthians. O Corinthians não tinha criatividade. E aí eu discordo muito, cara. Eu acho que o Dorival, ele precisa entender algumas coisas de uma maneira um pouco mais rápida. Porque, beleza, ele tá chegando agora, você precisa de um período também de adaptação, de treino. Hoje a gente não contou, que nem você falou, com o Memphis, nem com o Garros, dois jogadores importantíssimos. Mateuzinho também Mateuzinho. fora, Gustavo Henrique. Não só de qualidade técnica, mas também para a composição do time titular, é muito importante ter esses caras para o time do Corinthians funcionar bem. Mas, de qualquer forma, cara, já foram alguns jogos para o Dorival não entender que, por exemplo, o Coronado não é ponta esquerda. Que o Carrilho ficar preso na ponta direita prejudica a criação do Corinthians. Falta entender isso. E eu acho que, às vezes, falta entender também que tem alguns jogadores que têm vaga cativa no time titular e que não precisava ter. Hoje, por exemplo, o primeiro tempo do Maicon foi muito, mas muito ruim. E o Maicon fica até praticamente no final do jogo, se não fica o jogo inteiro. Não lembro agora se ele fica os 90 minutos. Então, cara, eu acho que falta o Dorival entender isso um pouco mais rápido. Porque, querendo ou não, mesmo com os desfalques, o time do Corinthians precisa crescer. A gente não tem um elenco robusto, mas a gente tem material humano para jogar mais do que a gente joga. O Corinthians hoje não fez um bom futebol. Vamos meter um papo realista aqui, rapaziada. Beleza, ganhou, é clássico, a gente tem que comemorar e zoar o Santista agora. Porra, 3 pontos no Brasileirão é muito importante, ainda mais num clássico contra o Santos, mas o Corinthians ficou aquém de novo do esperado. Foi um primeiro tempo muito fraco do Corinthians, sofrendo defensivamente, sem conseguir criar. A minha avaliação do primeiro tempo era a seguinte: o Dorival chegou para o Corinthians para arrumar a defesa e dar continuidade ao que estava bom no ataque. Parece que com o Dorival no comando, a defesa segue sofrendo e o ataque piorou, mano. Essa é a impressão que passa. O segundo tempo, ele dá um pouco a maquiada, porque que nem você falou, os jogadores começaram a trocar um pouco mais de posição, o Corinthians chega ao gol da vitória com o Yuri Alberto, mesmo que naquele momento estava com a bola, mas não estava fazendo um grande jogo, e aí nos contra-ataques, o Corinthians conseguiu se dar bem contra o Santos naquele momento. Mas volto a falar, cara, a gente tem que ser pé no chão, porque o Corinthians não fez uma boa partida, não jogou um bom futebol. O que dá para destacar é o protagonismo do Yuri Alberto, que mesmo jogando de maneira errada, porque o Yuri não dá para ele jogar isolado lá na frente, ele precisa de uma companhia pro ataque, porque o Yuri Alberto não é aquele cara que é aquele centroavantão, que nem era o Jô pra gente, que ele vai segurar toda a bola ali no corpo, fazer o pivô, raspar todas as bolas de cabeça, esperar alguém chegar, sofrer uma falta. Ele é um jogador para receber essa bola em profundidade.
ganhar na corrida do zagueiro, chegar à frente do zagueiro, conseguir finalizar. Não é para ele ficar brigando contra 2, 3 defensores do Santos todo jogo sozinho, cara. Não é para fazer isso. O Coronado, o Carrilho, não é para jogar tão pregado nas pontas que nem tá jogando nos últimos jogos. Mais de ponto positivo é o protagonismo do Yuri. Dá para destacar a boa partida que fez o José Martínez, que o José Martínez tinha um tempo que não jogava um bom futebol e explorando o lado direito hoje conseguiu ir bem. E eu acho que o Félix Torres, a gente tem que entender também que não dá para se esperar muito dele, ainda mais improvisado. Mas eu acho que no que era proposto, conseguiu até me surpreender um pouco do que eu esperava dele na partida de hoje. Então tem alguns pontos a ser elogiados sim, mas apesar da vitória no Clássico, isso é importante os 3 pontos, o Corinthians ele precisa evoluir. Porque desde que o Dorival chegou no Corinthians, a impressão que dá é que o Corinthians ainda não evoluiu, que o Corinthians ainda não cresceu de patamar. E eu não sei se eu estou sendo injusto, mas eu acho que o Corinthians até decaiu um pouco em relação ao que estava sendo com o Ramon, porque com o Ramon a gente viu um time que tinha uma ideia do meio para frente e do meio para trás era uma zona. Agora com o Dorival a gente parece que nenhum setor do campo a gente consegue ficar muito convencido. Eu acho também que desde que o Dorival chegou a gente teve pelo menos 3 aí vitórias culposas, entre aspas, que o time não fez por onde para vencer. Jogo contra o Racing, hoje em Novo Horizontino. Sim. Jogos onde o Corinthians não fez um grande futebol e ainda assim conseguiu vencer. A única boa partida do Corinthians sob o comando do Dorival foi contra o Inter. Foi até o momento. O único jogo. Mas de qualquer forma, eu acho que o último ponto que eu gostaria de destacar antes das notas, isso é óbvio, todo mundo sabe, isso aí a gente fala desde o começo do ano, que o Corinthians sim depende muito do Garro, sente muita falta do Garro. Mas hoje, cara, eu fiquei mais impressionado ainda com a falta que o Garro faz nesse time pela falta de decisão dos jogadores do meio campo do Corinthians, pela hesitação na hora de fazer uma jogada. Muitas vezes a gente viu Maicon, Coronado, Carrilho, pegando a bola, tendo condição de fazer um bom passe, um passe um pouco mais arriscado, um passe um pouco diferente, e eles com medo de tentar esse passe. O Maicon muitas vezes nisso na saída de bola, o Coronado várias vezes, quando era para ele tentar um passe um pouco mais arriscado, ele preferia tocar essa bola para trás, ou jogar um enfeite na jogada, tentar um chapéu, tentar um lançamento de efeito. E foram coisas que foram me incomodando muito ao longo do jogo, porque é impressionante a quantidade de vezes que você vê esses jogadores do Corinthians com a bola no pé, e você pensa, se fosse o Garro, mano, se fosse o Garro, essa bola já tava lá na ponta onde era pra estar. Essa bola já tava lá no Yuri em profundidade onde era pra estar. O Coronado teve 2, 3 vezes no primeiro tempo onde o Yuri fez uma boa movimentação, poderia ter sido acionado e ele não deu. Teve um lance, inclusive, que era no contra-ataque, que ele pega a bola no campo de defesa, o Yuri se posiciona na linha de impedimento para receber, ele vai levando a bola até o ataque, sem soltar, e solta no Carrilho que tá lá isolado na ponta. Atrasa o ataque do Corinthians. O Maicon, 2, 3 vezes, o Angileri livre na esquerda. E ele demorando uma semana para soltar a bola. Em uma delas cedeu o contra-ataque, porque tocou errado. Pela hesitação, pela falta de coragem e personalidade de resolver rápido o que quer da vida. Eu acho que esses 2 jogadores principalmente fizeram muito isso. O Carrilho em alguns momentos também me incomodou. O Martínez a mesma coisa, só que acho que até dá para entender porque justamente não é característica dele. Mas esses jogadores, como é o caso do Maicon, que teoricamente tem um passe um pouco mais ser buscado, ou o próprio Coronado, que tem talento para decidir esses momentos, cara, me deixa muito preocupado a falta de coragem desses caras jogarem dentro de casa, num clássico, num time muito inferior, que estava mais cagado que nós para jogar. E os jogadores do Corinthians ainda assim, com um pouco de medo de decidir. Bom que lá na frente teve um cara que não tem medo de fazer isso, que chega na frente do goleiro e dá uma cavada quando precisa, chega na frente do goleiro, tenta de cabeça e bate no peito e fala, a bola entrou, eu vi, e sai comemorando mesmo assim. Então, realmente eu concordo com você que palmas pro Alberto e tem muita coisa nesse time do Corinthians para evoluir, tanto atrás quanto no meio. Vamos para as notas então? Vamos embora. Hugo Souza, mero espectador do jogo. As 2 grandes chances que o Santos teve foram para fora, teve uma outra que ele encaixa, média, nota 6. Cara, é exatamente isso. Por espectador, se for analisar alguma coisa do Hugo no jogo de hoje, eu gosto do fato do Hugo ele puxar a responsabilidade no Corinthians e cobrar nos momentos que precisa cobrar, muitas vezes cobrando a zaga do Corinthians. Principalmente no primeiro tempo. Sim. Mas é o único ponto positivo, com a bola no pé não preocupou, não teve que fazer nenhuma defesa a partida inteira, nota 6 ali na média. Félix Torres. Vamos lá, rapaziada. Quando que foi escalado na lateral direita, eu fiquei extremamente preocupado, apesar de que... A gente achava que ia ser 3 zagueiros, né? A gente achava que ia ser 3 zagueiros, não esperava que o Félix ia jogar realmente improvisado na lateral, mas eu não vou mentir também que se a gente for analisar que a missão era marcar o Soteldo, que é um cara mais ensaboado, talvez eu confiasse mais no Félix mesmo do que no Léo Maná.
Sim. Eu acho que, pelo menos, o Félix é um cara que entrega, mas ele tem um pouco mais de firmeza na marcação. Então, não vou nem julgar essa escolha do Dorival, apesar dela ser esquisita. Mas, apesar de ser o Félix, de ter alguns erros de posicionamento, alguns erros de passe, eu acho que a partida dele mais me surpreendeu positivamente do que negativamente. Conseguiu fazer um bom segundo tempo. Você não vai esperar que o Félix Torres vai chegar no fundo toda hora. Vamos combinar, né, gente? É um zagueiro que nem tem tanta qualidade assim, improvisado na lateral direita. Você não consegue esperar isso. Tanto que o Corinthians, ele mudou um pouco a estratégia. Porque o Dorival, ele gosta muito da linha de 3 atrás, né? Sair com 3 jogadores na saída de bola. E vinham fazendo isso muito com o Angileri. O Angileri ficava um pouco mais pregado para o Mateuzinho subir e ter uma saída com 3. Hoje foi o Félix Torres para o Angileri subir um pouco mais, justamente porque não tinha como inverter isso e o Félix Torres é o cara para subir. Não tem, qualquer pessoa lúcida enxerga que o Félix Torres não tem qualidade para fazer uma jogada de linha de fundo, por exemplo. Mas eu acho que mais me surpreendeu positivamente do que negativamente, cara. O segundo tempo fez bons botes, teria feito a jogada da sua vida se não fosse anulado o segundo gol do Corinthians, que ele desarme e dá um passe a lá Kevin De Bruyne pro Yuri Alberto. E eu acho que teve momentos até interessantes. Apareceu uma vez ou outra para cruzar, se posicionou até que de certa forma bem. Eu vou dar uma nota até que boa pro Félix Torres, até reconhecendo a dificuldade que é para ele jogar improvisado. Eu vou com uma nota, cara, uma nota 7 pro Félix. Nota 6,5. Eu acho que ele fez uma boa partida dentro da proposta, na medida do possível. De fato, marcou bem o Soteldo. Eu lembro de um lance onde o Soteldo leva melhor no segundo tempo, passa por ele por mais um, não lembro agora se é o Martins ou se é o Maicon, ele consegue invadir a área, acaba cruzando para fora. Mas acho também que defensivamente o Félix fez seu papel. Também acho que teve desarmes importantes, teria feito, melhor jogada da carreira. Mas também acho que com a bola no pé ele deixa muito a desejar. E teve 2 lances onde ele tentou inventar um pouco de sair jogando, sair com a bola no pé, uma no primeiro, uma no segundo tempo, e nas duas ele perde a bola de maneira patética. Mas na medida do possível fez um jogo honesto, então 6,5 pro Félix Torres. André Ramalho. Achei um excelente jogo do André Ramalho, de verdade mesmo. Mesmo defensivamente não me preocupou tanto. Eu acho que quem mais me preocupou da zaga do Corinthians hoje, de fato, foi o Kaká. E o André Ramalho tava em todas, mano. Pelo alto, principalmente, me impressionou bastante, porque ele não é um cara de muita imposição, um cara alto, mas estava muito bem posicionado nos momentos que precisava e com a bola no pé, mais uma vez, foi seguro. Bem seguro, inclusive. Cara, gostei muito da partida, vou deixar com 7,5 o André Ramalho. Vou deixar com 7,5 também. Bom jogo do André Ramalho, não passou nenhuma desconfiança defensivamente. Nos lances até que o André Ramalho foi bem, o Kaká deu de dar uma prejudicada. Teve um lance no primeiro tempo que o André Ramalho vai bem numa disputa pelo alto, corta e o Kaká fica indeciso se vai ou não na bola. Acaba indo e graças a Deus chega antes do jogador do Santos. Mas eu não lembro do André participar muito do jogo. Mas os momentos que ele participou, principalmente defensivamente, ele foi bem, foi cirúrgico, deu bons botes. Eu sinto sempre que falta um pouco do André Ramalho em alguns jogos com a bola no pé, porque eu sempre espero que ele ajude na armação das jogadas, porque tem qualidade para isso. Hoje não acho que fez tanto, mas defensivamente não lembro de nenhuma que ele não tenha acertado. Vou de 7,5 para ele também. Kaká, um pouco mais complicado, para mim o pior dos 3 zagueiros do Corinthians hoje. Fez um primeiro tempo muito inseguro, pelo menos em 2 lances, preocupou muito a torcida do Corinthians. Um que ele entrega a bola no pé do Barreal, que chega livre na área e quase faz o gol pro Santos. O segundo tempo dele é melhor, o segundo tempo dele é seguro, é coeso, e por isso a nota dele vai aumentar, mas eu não consigo dar uma nota muito alta pro jogo do Kaká, vou deixar com uma nota 5,5. Eu acho que o Kaká ele estava inseguro no jogo de hoje, sim. O primeiro tempo ele dá uma bola no pé do Barreal dentro da área de maneira patética. O Bidon atrás inteiro na jogada, ele prefere arriscar e dar uma casquinha para trás pro Barreal sozinho, graças a Deus, jogar a bola para fora. Mas o Kaká com a bola no pé também passou insegurança em alguns momentos. E na tarefa de marcar o Tiquinho, né, que era dele e do André Ramalho essa missão, acho que o André acabou indo melhor do que ele. Eu vou junto com você, nota 5,5 pro Kaká. Angileri, um pouco de dificuldade de participar do jogo no primeiro tempo, principalmente porque a bola não chegava nele. Ele estava sempre livre e a bola não chegava. No final do primeiro tempo ele conseguiu atacar a linha de fundo 1 ou 2 vezes, conseguiu escanteio numa delas, a outra ele de fato consegue cruzar para dentro da área. Acho que ganha escanteio nas 2, inclusive. Mas também teve pouca participação no jogo. Pelo lado dele, acho que não teve tanta dificuldade para marcar, porque o Santos insiste muito pelo lado esquerdo com o Soteldo. Barreal não teve nenhuma jogada de mano a mano com ele, por exemplo. Eu vou ficar com a mesma nota do Hugo, nota 6. Vou seguir também, tava pensando nessa linha, nota 6.
Falta do Angileri ainda, né, rapaziada? A grande verdade é que o Angileri que a gente viu no jogo contra o Santos na semifinal, na final do Paulista, que ele jogou uma barbaridade, esse cara não voltou ainda, né? Tá de férias do Paulistão. Porque falta aparecer ofensivamente, falta aparecer um pouco mais de firmeza na marcação, ajudar na construção. O Angileri ainda não engatou nesse Campeonato Brasileiro, mas não prejudicou. Não lembro de algum lance que eu venho aqui para criticar o Angileri e vou deixar ele com uma nota 6 também. Primeiro volante do Corinthians, hoje o Maicon, que permanece até os 90 minutos finais, faz um segundo tempo melhor do que o primeiro tempo, mas ainda assim, mano, não acho que fez um bom jogo, velho. Não consigo achar que fez um bom jogo. O primeiro tempo, hoje a gente assistiu mais pra cima do que a gente costuma ver. Ou seja, a gente tem uma visão melhor do campo em si, de alguns pontos do campo. E eu senti que o Maicon estava sempre atrasado em todas as jogadas. O Corinthians ele tinha uma dificuldade muito clara no primeiro tempo, que era a aproximação dos jogadores. Sempre alguém recebeu uma bola, só que não tinha opção de passe. Não parecia alguém pro meio, alguém na ponta, você não tinha opção. Aí você tinha que segurar a bola, prender e voltar para trás. Aí muita gente ia, porra, tá tocando para trás, não toca para frente. Se você não tem opção de passe, você não tem o que fazer, mano. Você não vai encarar 3, 4 marcadores sozinho, você volta essa bola para trás. E o Maicon foi um dos que mais me incomodou nessa lerdeza de se apresentar pro jogo. Muitas vezes, principalmente do lado direito, que cabia o Maicon vir se apresentar e aparecer no espaço livre, que não tinha ninguém. Ninguém do Corinthians nem do Santos. O Maicon demorava uma eternidade para conseguir se apresentar. E era o lado que precisava, porque o Félix não ia subir. Não ia subir nunca e o Maicon precisava aparecer e demorava muito, seja na saída de bola, seja aparecer do lado direito, demorava muito para aparecer para vir receber essa bola. Erra uns passes bestas no primeiro tempo, erra também um pouco na marcação. Eu senti o Maicon hoje muito mais inseguro do que nos outros jogos e para mim não fez a função que ele deveria fazer. Qual a função do Maicon como primeiro volante? Ajudar na saída de bola, que é o que mais a gente espera dele, e também ser um cão de guarda ali na defesa no possível, né? Porque também não é muito da característica. E para mim ele não conseguiu fazer nenhum dos dois hoje. Como o Corinthians ganhou, eu não vou dar uma nota tão baixa, mas vai ficar com uma nota ali 4. Eu vou com nota 5 do Maicon, porque eu achei que na saída de bola, no campo defensivo, o Maicon conseguiu até ir bem, principalmente no segundo tempo. E no começo do jogo, teve alguns momentos que o Corinthians estava sendo pressionado, estava sendo um pouco afobado e o Maicon dava uma arredondada na bola. Mas tem vários outros momentos também que ele erra passe besta. Eu concordo com você que ele tá atrasado nas jogadas, ele precisa se aproximar mais. O Maicon tinha que ser um jogador mais intenso para aparecer mais pro jogo, porque defensivamente ele procura a bola o tempo todo. Quando o Corinthians tá no campo de defesa, ele tá sempre aqui, né? Que todo mundo fica fazendo, que ele fica aqui pedindo bola o tempo todo. No campo de ataque, se ele aparecesse para jogar tanto quanto ele joga no campo de defesa, a gente ia ter um excelente volante. Porque ele ia estar o tempo todo querendo participar e ia estar dando opção, puxando marcação, se fosse o caso, para pelo menos aliviar para os caras. Do lado direito toda hora, Martínez e Carrilho sozinhos, sem ter o que fazer. Se tem pelo menos um terceiro cara ali para triangular ou para atrair a marcação, os caras têm mais espaço para atacar o fundo, para infiltrar a área. E isso o Maicon acabou fazendo muita falta no jogo de hoje. Acho que na marcação foi melhor que em outros jogos, mas assim é muito abaixo. Mas isso, vou deixar ele com nota 5. Martínez vai ficar para mim com a segunda melhor nota do jogo, pela assistência e porque brilhantemente expulsou o lateral esquerdo Escobar do Santos. Cara, o Martínez invadiu a mente do cara, comeu a mente do Rafael Claus também, que tinha esquecido que o jogador tinha amarelo. Lembrou muito o lance do Garro contra o São Bernardo, na Copa do Brasil do ano passado, que o Garro já tinha amarelo, confusão no meio da área, o Garro não fez nada, absolutamente nada, e ele, o jogador do São Bernardo, toma um cartão amarelo os dois, o juiz não sabia que o Garro já tinha amarelo, expulsou ele sem querer. Hoje é a mesma situação, o Claus não queria expulsar o Escobar, não teria dado o cartão amarelo se soubesse. O Martínez foi muito bem no lance e acabou fazendo com que expulsasse o jogador do Santos, injustamente na minha opinião, mas enfim, foi bom pra gente. Fora isso, o Martínez foi um cara que se apresentou muito para jogar pelo lado direito, não tomou as melhores decisões, principalmente no primeiro tempo, porque tentou levar pro fundo várias vezes e não deu certo. E com a bola no pé ele tem dificuldade sim, de girar rápido a bola, de achar a melhor opção de passe, mas ele é um cara muito voluntarioso, ataca muito bem a ponta direita quando ele tem espaço para isso, como aconteceu no segundo tempo, quando ele ficou mais de ponta do que o Carrilho, quando o Corinthians tinha a bola. Não à toa conseguiu dar assistência, um baita cruzamento para o Alberto. Segunda assistência dele pelo Corinthians, segundo para o Alberto, segundo contra o Santos. Vou deixar o Martins com nota 8. Vou de nota 8 pro Martins também. Inclusive, mano, o tal do lateral esquerdo Escobar pode voltar sempre, né? 2 vezes expulso já esse ano na Neoquímica Arena. Foi expulso na semi do Paulistão. Na semi ele foi expulso direto, né? Deu uma porrada. E agora foi expulso de novo.
3 jogos do cara esse ano na Neoquímica Arena, foi expulso em 2. Que beleza, hein, Escobar? Tamo junto. Mas muito condicionado pelo Martínez, velho. Concordo. Foi muito inteligente, foi muito marrento. Soube ler o jogo bastante ali o Martínez para expulsar o cara. Entendeu o espírito, mano. Hoje, eu acho que o ponto do Martínez é esse. A nota 8 para ele é essa. Ter cavado uma expulsão, ter dado uma bonita assistência pro Yuri Alberto e porque ele entendeu o jogo. Muitos jogadores do Corinthians hoje não estavam entendendo muito como que funcionava. É um clássico, precisava ganhar, precisava somar os 3 pontos. E o Martínez entendeu. Ele errou? Errou, mano. No segundo tempo, ele tenta finalizar uma bola da entrada da área, chuta tudo torto. No primeiro tempo, cruza 2, que a bola não chega nem na área, vai para fora. Erra muito passe, erra muito fundamento, mas ele se apresentou o tempo inteiro. Ele estava ali no meio, na ponta direita, voltando para marcar, recuperando bola, tabelando a todo momento. O Martínez estava ligado do primeiro ao último minuto do jogo e isso vale fora a influência que ele teve na partida de hoje. Foi completamente decisivo para o Corinthians vencer e que bom que a gente conseguiu ver uma partida boa do José Martínez. Fazia tempo que o Martínez não fazia uma partida realmente convincente com a camisa do Corinthians. A gente viu no Paulistão e depois o Martínez entrou naquele combo dos jogadores que caíram de rendimento depois do Campeonato Paulista. Entraram de férias. Entrou de férias, não conseguiu retomar e hoje o Martínez faz talvez a sua primeira boa partida desde das partidas finais ali do Campeonato Paulista. Então vale a pena, mano, porque a gente viu que ele pode ser muito útil no Paulistão, em várias funções, não só como volante, pode ser útil como primeiro, como segundo, aberto pela direita. Espero que o Martínez retome essa boa fase aí, nota 8 para ele, concordo que vai ficar com uma segunda maior nota da partida. Para fechar o meio campo não, né? Hoje o meio campo do Corinthians estava bem povoado. Mas vamos de Breno Bidon. Para mim, faltou do Breno hoje. Não concordo de novo, mano. Eu discordo muito das mudanças que o Dorival vem fazendo. Coronado não é ponta esquerda, Carrillo não é ponta direita e o Bidon não é meia. O Bidon é segundo volante. Tem que ser assim. Jogou na base de meia? Jogou. Jogou de meia pela direita, meia centralizado. Jogou de segundo volante também. Mas no profissional, ele rendeu mais de segundo volante. Então vamos continuar com o que tá dando certo. E hoje, jogando uma posição um pouquinho mais avançada, tudo bem que era um 4-1-4-1, mas eu sentia que o Bidon saiu um pouco mais para chegar mais perto do Yuri do que outros jogadores. Eu não senti um Bidon muito bem na partida, não. Um pouco desligado, sem muita criatividade, sem oferecer muito perigo. A gente sempre espera que o Bidon controle o meio campo e eu acho que hoje não conseguiu fazer. Cara, sinceramente, por não ter errado tanto, eu vou deixar uma nota um pouquinho superior ao Maicon, mas vou de 4,5. Não achei nada especial a partida do Bidon. Você sabe que eu concordo contigo. E sempre discordei quando falavam que o Bidon é meia, que o Bidon tem que jogar de meia armador. O Bidon, de fato, é um segundo volante. Ele tem que ver o jogo de frente. Ele não pode ser o cara que vai pegar essa bola de costas, ter que girar rápido e já pifar um cara lá na frente, deixar na cara do gol. O Bidon tem que ser o cara de construir jogada, de melhorar a saída de bola, de achar um passe que clareia um pouco melhor a jogada, de virar rápido a bola. Ele não pode ser esse cara que é o do último passe, ou que é o cara da finalização de fora da área, porque ele não é e nunca foi esse cara. Na base pode ter feito isso em alguns momentos, mas a base não tem nada a ver com futebol profissional. São ritmos completamente diferentes, os espaços que você acha pelo campo são completamente diferentes. E eu acho também que o Bidon foi mal no jogo de hoje, muito por conta da função que o Dorival impôs para ele. Todos os melhores momentos que a gente viu do Bidon com a camisa do Corinthians, com o Antônio Oliveira ou com o Ramon Dias, foi como segundo volante na construção de saída de bola. Não como um segundo atacante, como um falso 9, como um meia camisa 10. Eu acho que ele teve até uma outra boa participação no jogo, principalmente no primeiro tempo. Consegue um cartão amarelo pro Zé Rafael logo no começo do jogo, uma jogadaça dele, que ele deixa o Zé Rafael de xereca, puxando de letra para acelerar o contra-ataque do Corinthians. De resto, ele some um pouco do jogo, ele tem dificuldade de participar, tem dificuldade de atacar o espaço no campo de ataque do Corinthians. Vou deixar com a mesma nota do Michael, nota 5. André Carrillo, que jogou pelo lado direito do campo, melhorou demais no segundo tempo. Achei até que ele participou menos no segundo tempo, mas ele jogou mais do que no primeiro tempo. Porque no primeiro tempo, muitas vezes, ele era acionado, mas ele não tinha o que fazer. Estava isolado na ponta direita o tempo todo. Ele contra 1, 2, 3 marcadores, às vezes 4 marcadores e só ele e o Martínez sem ter muito para onde correr. Defensivamente ajudou muito no primeiro tempo, teve que cair por ali, principalmente para o Félix não ficar no mano a mano toda hora com o Soteldo. Importante isso também. E no segundo tempo, acho que ele começa a clarear um pouco melhor o jogo do Corinthians quando ele começa a jogar um pouco mais recuado. Eu vou de nota 7 pro Carrillo. Claramente, a escalação do Dorival mata um pouco o futebol do Carrillo. No primeiro tempo, achei que estava lúcido em alguns momentos. Também não conseguiu ser muito criativo.
mas pelo menos as principais jogadas do Corinthians partiam pelo lado direito, muitas vezes partiam com ele. Achei um bom segundo tempo dele também. Vou seguir a mesma linha ali da nota 7. Falta mais do Carrilho, ele precisa ser mais protagonista, mas também a gente tem que entender que nem tudo é culpa do cara, ele também não está sendo escalado na posição que ele mais rendeu no Corinthians, e de certa forma, mesmo não estando bem, em qualidade ele agrega também no Corinthians, nas tabelinhas que ele faz, até na ajuda defensiva, ele agrega bastante, nota 7 para ele. Fechamos um Coronado ainda, para fechar meio campo. Cara, falta também, né? Se a gente falou do Carrilho, falta também do Coronado. Bateu uma bonita cobrança de falta no primeiro tempo, que o Brasão faz uma boa defesa. Fora isso, concordo que demorou muito para tomar decisões. Ficou pelo menos os 10 primeiros minutos do jogo sem aparecer para a partida, isolado na ponta esquerda. O segundo tempo dele, eu acho que ele cresce um pouco, assim como todo mundo. Mas também não tanto para a gente fazer uma avaliação muito positiva do Coronado. Eu vou deixar ele com uma nota, até pela falta que ele cobrou bem no primeiro tempo, uma nota 6. O Coronado, eu acho que ele tá, assim como o Carrilho, escalado na posição errada, ele não pode jogar isolado na ponta. Isso eu coloco na conta do Dorival, mas eu coloco na conta dele também a quantidade de enfeite que ele coloca no jogo dele. Enfeites necessários. Se o Coronado ele fosse o cara que ele demonstrasse para a torcida que ele tá mais interessado em ser um cara efetivo do que um cara que joga bonito, acho que ele poderia ser muito mais jogador do que ele é até o momento com a camisa do Corinthians. Vou deixar ele com nota 6 também, porque eu não acho que ele fez um jogo horroroso, mas também não acho que fez um jogo bom. E querendo ou não, a melhor chance do Corinthians no primeiro tempo saiu dele. A nota normal para ele seria mais baixa pela decepção que é, mais uma vez, a partida do Coronado, porque a gente sempre espera demais. Ouvi atrás da gente ao longo do jogo, no comecinho, pessoas falando que esse vai ser o jogo dele, o Coronado vai colocar esse jogo no bolso e tal. E mais uma vez a gente quebra a cara, mais uma vez a gente fica muito decepcionado. Yuri Alberto, obviamente o melhor jogador da partida. Eu já acho que vinha bem no jogo mesmo antes dos gols que ele marcou, né? No primeiro tempo, ligado, acabou finalizando uma bola para fora, mas demonstrou que estava ligado, que estava afim. Nos lances onde ele recebeu para brigar com a zaga adversária, ele consegue cavar uma falta no campo de ataque perto do Zé Ivaldo, onde ele ganha na velocidade. De resto, ele puxa, às vezes, a bola do campo de defesa, consegue fazer boas paredes. No segundo tempo, ele dá uma ótima casquinha pro Coronado. Faz o gol dele também de cabeça, um lance de oportunismo, de boa colocação, de estar muito esperto no lance, tanto que ele viu logo de cara que a bola tinha entrado, sabe-se lá Deus como. No final do jogo ele fez mais um golaço que era para coroar a atuação, para levar o 10 mais uma vez aqui contra esse clube, coisa que ele ama fazer, mas acho que uma nota 8,5 acaba ficando justo o nome do jogo. Hoje nota 9 pro Yuri. O Corinthians teve 4 boas chances do jogo inteiro, cara. Uma cobrança de falta do Coronado e 3 chances com o Yuri Alberto. 2 gols, um deles anulado e um deles validado. Inclusive é importante a gente falar sobre isso, né? Que não sei você, mas na minha visão pelo menos eu não vi falta. Eu vi o Félix dando bote, protegendo a bola. Eu não sei se dá pra... Eu vi o lance uma vez só. Eu só vi no telão do estádio quando estava acontecendo. Sabe o que eu vi? Eu vi uma comparação de segundos antes que o Tassiano faz um movimento igualzinho ao do Félix na lateral do campo para roubar a bola, acho que do Martins, se eu não me engano. E aí o lance se desenrola e do outro lado o Félix faz a mesma coisa. Então, tipo... Não sei se foi falta, eu não consegui definir, eu fiquei bem na dúvida, porque o Félix de fato pega o cara, mas é uma dividida de jogo. Eu acho que entra muito parecido no que aconteceu contra o Internacional, divididas de jogo. Só que se marcou do Félix, por que não foi marcado do Tassiano lá atrás, sabe? Sim. Eu acho que é uma boa vontade de achar alguma coisa. Essa é a dificuldade de quando o VAR entra, né? Porque o critério que o Klaus está adotando o jogo inteiro, o VAR não está adotando. Adota para lances específicos. E a questão de puramente... Pô, mano, será que no futebol a gente tem que avaliar o mínimo contato sendo como falta? Se o cara pega um pouco na perna do cara, já é falta. Ou não, o contato faz parte do futebol e já era. Pra mim, o contato faz parte do futebol e já era. Se você toma a frente do espaço, pega a bola ou pega a perna do cara ao mesmo tempo, isso não é falta, mano. Pra mim isso é diferente, mas enfim, anularam o gol do Corinthians, que era uma jogadaça do Félix. E o Yuri teve essas boas chances, o gol anulado, o gol validado, e uma outra que ele dispara bem no contra-ataque, limpa o zagueiro e acaba finalizando para fora. Vou de nota 9 pela questão da importância que o Yuri Alberto tem nesse time do Corinthians e o quanto que ele consegue se adaptar. Porque hoje ele foi sacaneado pelo Dorival Júnior, jogando sozinho, sem ninguém aproximar dele, tendo que ganhar de 2, 3 caras ao mesmo tempo da defesa do Santos. Realmente foi jogado aos leões, fala assim, Yuri, se vira e pronto. E ele se virou, fez o gol do Corinthians, teria feito segundo, foi o jogador que mais levou perigo, que cavou falta, que catimbou, que teve qualidade com a bola no pé também. Yuri, sem sombra de dúvidas, foi o nome do jogo de hoje.
pela grandeza que ele é contra o Santos e a importância do resultado, vou de nota 9 pro Yuri Alberto. Vamos pro banco de reservas, o primeiro que entra do Corinthians é o Romero? Acho que é. Romero entra daquele jeito, né? Pô, o Romero em clássico é foda, mano. Entra pra dar caneta, Não, em clássico pra já provocar. ganhando o jogo. Nossa. Entra pra dar caneta, pra provocar, pra catimbar, pra arrumar briga. E, sinceramente, eu acho isso maneiro, eu acho isso importante e ajudou o Corinthians a prender o resultado. Por isso, cara, eu vou de nota... Como não teve tanta participação no jogo assim, alguma finalização, algum passe importante, vou de nota 6,5. Mas eu acho que entrou bem no jogo porque precisava. Dele catimbar, ele fez muito bem. Jogo do Corinthians, vencendo, jogo grande. E o Romero entra, ele entra pra isso, cara. Ele entra pra isso. Hoje contra o Santos, a gente viu a mesma coisa contra o Flamengo no passado, quando teve a vitória de 2-1 na Neoquímica Arena. Final do Paulista. Contra o Palmeiras na final do Paulista. O Romero entra em campo pra isso, pra comer a mente dos adversários, pra dar caneta, pra fazer graça, pra arrumar confusão, pra botar fogo no jogo. Na proposta dele, ele foi bem. Vou deixar o Romero com nota 7, porque de fato ele muda o jogo. Um jogo desnecessário de ser mudado, ele ainda assim vai lá e muda e tornou o jogo mais a favor do Corinthians. No momento que ele coloca aquele fogo no jogo, o resto do time entende, o Martínez inclusive expulsa o Escobar. Então é isso, nota 7 pro Romero. Me ajuda. Depois do Romero, quem que entra? Eu não lembro da ordem. Cara, o Rian entra no final do jogo. Entra o Rian, O Ranielli. o Raniel entra junto com o Romero. O Raniel entrou muito bem no jogo também, na minha opinião. Acertando muitos botes, pelo alto também em vários momentos. Nada demais, assim, não levou a bola para ataque nem nada, mas eu acho que ele melhorou o time do Corinthians naquele momento, ajudou a fechar o espaço e teve algumas boas participações defensivas. Vou deixar com a mesma nota do Romero, 7. Eu vou deixar com 6,5 o Ranielli, também mesma nota que eu dei pro Romero. Acho que entrou bem. A questão do ataque, ele até passa uma vez, que o Yuri não viu, senão ele poderia ter passado pro Ranielli sair na cara do gol. Mas realmente, cara, em poder defensivo, o Ranielli dá outra cara pro time do Corinthians. Pra mim tem que ser titular. Você pega o Maicon na primeira função ali da volância, porra, beleza, o Maicon até que tem uma qualidade maior com a bola no pé, a gente sabe que o Ranielli às vezes se embaralha, pá. Mas defensivamente, correria, entrega, intensidade, o Ranielli muda a equipe do Corinthians. Vou deixar ele com uma nota 6,5. Quem entra mais, mano? Eu tenho Entra o dificuldade, Rian. mano. Eu lembro do Rian, que pra mim é sem nota, já adiantando Pra aqui. mim também, o Rian não tocou na bola. Eu lembro que ele chamou o Thales pra entrar, mas eu não lembro O se ele Thales entrou. não entra. O Thales não Talvez o Corinthians tenha feito só essas 3 substituições. Desculpa aí, rapaziada, se a gente tá esquecendo de Ó, alguém vamos aqui. lá. Na linha defensiva ninguém entra. Não. No meio de campo, Ele quem poderia tira o entrar? Coronado, Charles, o Alex Santana não ele entra. tira o Coronado, ele tira o Bidon, ele tira o Carrilho e ele tira o Martínez. Mais alguém. Tem mais um Mais que a gente tá alguém? esquecendo. Pô, a gente tá moscando aqui. Não é possível, Impossível, mano. Foi mal, rapaziada. Talvez a gente esteja esquecendo. Quem que entrou, velho? Não sei, mas fica sem nota aí. É impossível. Quem que entrou? Eu não sei, pai. Charles, Alex Santana, Kaique não entra. Kaique não entra. Romero. O Thales. A gente tem certeza que o Thales não entrou? Certeza, eu teria ficado irritado. A gente tá passando vergonha, vamos encerrar. Rapaziada, desculpa, a A gente gente não lembra, esqueceu. mano. Dorival Júnior. Muitos erros, eu acho que ele até conseguiu corrigir ali na reta final algumas coisas importantes para o Corinthians voltar melhor no segundo tempo, mas ainda bem longe do que a gente espera, do que a gente sabe que esse time pode entregar, e principalmente se ele parar de inventar. Na minha visão, pelo menos, o Dorival está sendo pardal em algumas situações, porque ele está inventando, e eu acho que passou do ponto de ele tá inventando para conhecer o elenco. Ele está inventando e insistindo no erro, insistindo na invenção. Uma mudança mínima no segundo tempo, a gente já viu que fez uma diferença gigante, como tirar o Carrilho da ponta isolado, vamos ver quando ele vai fazer a mesma coisa com o Coronado, vamos ver quando ele vai entender que o Bidon não é meia, vamos ver quanto tempo vai demorar para o Dorival parar com essas teimosias. Pela vitória, nota 6 para o Dorival Júnior. O ponto que dá pra destacar é a vitória, porque taticamente o Corinthians não foi bem. De novo, tá errando, tá escalando o jogador na posição errada, tá sendo teimoso, mas o Corinthians venceu. Querendo ou não, isso pesa na conta. Mas eu não vou dar uma nota muito alta não, mano. Porque eu acho que o Corinthians venceu foi mais mérito. Tudo bem que ele tem o mérito ali de colocar o Martínez na ponta direita. Mas eu acho que foi até mais mérito individual do que propriamente alguma mexida do treinador. Vou com, pela vitória, uma nota 5,5 aí pro Dorival Júnior. Então é isso, rapaziada. Quarta-feira estamos de volta aí para falar de Corinthians Novo Horizontino. Se Deus quiser, com a gente classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, seja membro para ajudar a gente. Tamo junto. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians.